Bom dia, gente! Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Na verdade, estamos comemorando oficialmente, né? Assim, uma coisa bem comercial que o mundo criou, porque na verdade o Dia dos Pais são todos os dias, assim como o Dia das Mães também são todos os dias. E hoje eu quero trazer uma palavra rápida, mas bem edificante para todos e reflexiva também. É uma palavra que traz como tema as 3 características de um bom pai. Em Provérbios 23, 24 fala: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Então tem um ditado muito popular que diz que pai não é aquele que cria, que faz. Pai é aquele que cria. Na verdade, isso realmente faz sentido, né? Gerar um filho, colocar um filho no mundo e não cuidar dele, não tá dizendo que é pai. Não tá coroando aquela pessoa como pai. Não, pai vai muito além disso. E nenhum pai também, ele nasce sabendo ser pai. Como nenhuma mãe também nasce sabendo ser mãe. Isso é uma coisa que a gente aprende. E na verdade a gente nem aprende, nem com a vida toda a gente aprende. Porque nós somos limitados, nós somos falhos. Então vamos sempre tentar, muitas vezes, errar tentando acertar. Mas muitas vezes vamos acertar também, né? Então, dentre isso, eu venho trazer que a primeira característica de um bom pai é que um bom pai, ele não é perfeito. O pai é um ser humano, e como ser humano tem falhas, né? Perfeito só o nosso Pai Celestial, que é Deus, né? Mas o pai, ele vai aprendendo com os erros, ele sabe reconhecer que ele tem limitações e sabe também pedir perdão ao filho. Um bom pai, ele sabe pedir perdão. Ele sabe ver que errou e sabe chegar para o filho e dizer: filho, eu não estava certo nisso, eu falhei nisso, mas eu quero te pedir perdão. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos rever. Vamos zerar o passado e vamos começar a partir de hoje. Isso é ser um bom pai. Apesar de não ser perfeito, sabe reconhecer suas falhas. A segunda característica de um bom pai é que ele tem deveres e ele tem responsabilidades, né? Então aqui a gente vai trazer alguns versículos, eu espero ser rápida. A primeira responsabilidade é ensinar. Então em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7, fala: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Uma outra característica de um bom pai é que ele precisa aprender a guiar seus filhos. Então aqui, só um minutinho, que eu marquei vários versículos. Aqui em Provérbios, no capítulo 22 e o verso 6 diz: instrui o menino no caminho em que deves andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. À medida que a gente consegue, apesar de nossas limitações, ensinar o caminho em que o filho deve andar, o pai mostra a maneira certa, por mais que ele erre, que ele se desvie, ele sempre vai estar em mente os ensinamentos do pai, né? A terceira coisa é que o pai tem o dever de prover os recursos para seu filho. Quando eu digo prover, são os recursos necessários: o comer, a veste, a educação. Além disso, além de viagens e coisas que passam a ser supérfluas ou se ficarem em segundo plano, não. É o necessário para que o seu filho cresça saudável, né? Então a gente vê aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14, fala: eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei desprezado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós.
porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Isso ele está falando também enquanto os filhos não têm a idade para se sustentar. Então, quem tem que prover são os pais. Quando eles se viram adultos, que eles traçam o seu caminho, aí tudo bem. Aí, muitas vezes, o papel se inverte. Muitas vezes os filhos passam a ajudar os pais. Mas enquanto estes são incapazes disso, os pais devem prover todos os recursos materiais para os filhos, né? Assim, a outra coisa que os pais têm o dever e a responsabilidade é de criar. Em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 4, fala: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar não é provocar ira, não é trazer um carrasco para a vida do seu filho. Criar é semelhante ao guiar. É você mostrar o que tem que ser feito, corrigir os erros do filho. Não reprimi-lo, não oprimi-lo. É muito diferente. Outra coisa que é uma responsabilidade do pai é controlar os filhos. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, o verso 4, fala: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Também é semelhantemente ao guiar e ao criar. Você está ali governando a sua casa. O homem é a cabeça do lar. Ele deve governar a casa, governar os filhos, orientar, mas não oprimir. Que fique sempre bem claro, porque eu vou falar disso daqui a pouco. E a última coisa que a Bíblia fala é que o pai tem o dever e a responsabilidade de amar a seus filhos. Em Provérbios, no capítulo 3, e o verso o verso 12 fala: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O pai corrige, mas corrige com amor, não com ira. Há outros versículos que vai falar que a pessoa pode ter raiva, mas não se irar. Porque quando a gente se ira diante de um filho, a gente perde toda a sabedoria e entra na carne. E vai cometer atitudes que não vêm de Deus. Então você deve corrigir aquele a quem ama, mas com sabedoria e com amor. A terceira característica de um bom pai é que o bom pai ele vai sempre fazer o melhor para os seus filhos. Mesmo que ele não seja compreendido pelos próprios filhos. Mesmo que naquele momento os filhos não consigam compreender a atitude do pai. Mas o pai sabe que está fazendo, ensinando, mostrando o caminho para o bem. Porque muitas vezes o pai não quer que o filho erre naquele que ele errou no passado, por uma criação que ele teve e um humor do pai dele, e ele quer ver o erro que o pai cometeu com ele quer corrigir para o filho, né? Mesmo que não seja compreendido no momento, mas que futuramente será. E o pai, ele quer o melhor para os seus filhos, mesmo que as outras pessoas não achem que os filhos merecem o amor do pai. Mas mesmo assim ele ama. Mesmo que você tenha um filho que esteja errado, esteja nas drogas, esteja perdido, doente com alcoolismo, doente com drogas, doente com a prostituição, ou com outras coisas que não edificam e que levam ao abismo. Mas o pai nunca vai deixar de amar aquele filho. Porque é o amor constrange, e é o amor, o tratar do pai com
firmeza, mas com carinho, é que vai tirar aquele filho do abismo, claro, com a sabedoria e colocando sempre Deus acima de todas as coisas, né? Em Êxodo, no capítulo 20, verso 2, ele deixa também uma orientação aos filhos, né? Que é: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Os filhos precisam fazer a parte deles, honrar. Nunca passar à frente dos pais, ouvir. Também tem a parte dos filhos, né? E aqui a Bíblia fala que mesmo que você não concorde, mesmo que seu pai fale várias vezes tentando acertar, mas honre essa falha dele, veja que ele está tentando fazer o seu melhor. Observe as atitudes, se ele não está tentando melhorar dentro daqueles erros, e o honre, porque seus dias são prolongados na terra, é bíblico. Mas e você que não tem um pai assim, com as características de bom pai? O que é que você vai fazer neste dia que você olha e diz: eu não vejo sentido em comemorar o Dia dos Pais, porque eu não tenho um pai desse, eu não tenho esse pai que você mostrou. Existem pais que são narcisistas e são opressores. Existem pais que oprimem, que ridicularizam os filhos, que colocam toda a culpa nos filhos, que fazem questão de colocar os filhos em uma situação ridícula, de mostrar os erros dos filhos na frente dos outros. Isso é um pai opressor. Se você teve um pai assim, a culpa não é sua, a culpa é dele. Por mais que ele se coloque numa posição superior, tão superior que não consiga enxergar suas próprias falhas e jogue tudo, reverta tudo para o seu lado, ridicularize, lhe envergonhe, sempre você é culpado, sempre você é errado, muitas vezes até não consegue te dar de ressaltar as suas virtudes, dar um elogio. A culpa não é sua, esse pai é o opressor. Se você teve um pai omisso, aquele que estava alheio a tudo, que tudo era omisso e permissivo, que deixava sempre tudo aberto, assim, você pode tudo, então você também não teve um bom pai. Se você teve um pai ausente, aquele que só aparecia de vez em nunca, quando ele achava que era conveniente, e quando aparecer só para te presentear, ou dar um passeio com você, ou achando que dando presentes ele ia te trazer, estava demonstrando amor, e sim, você não teve um bom pai. Mas não se entristeça por isso, porque nós temos um pai celestial, um pai que nos ama, e mesmo que o pai da terra não tenha te amado, não tenha te dado o amor verdadeiro, o amor que você tanto precisava desde a infância, desde a adolescente, quando você estava em formação, que você precisava ter aquele papel de pai na sua vida e você não teve. Não se preocupe, porque Deus, o nosso Pai Celestial, olha por mim e por você, e Ele nunca nos abandona, Ele nos quer muito e nos ama incondicionalmente. Ele nos ama tanto que, como diz em João 13,16, Ele deu o seu único filho, o Filho Celestial. Ele mandou para a terra, fez ele homem para morrer por mim e por ti, para que a gente não fosse condenado eternamente. Então não se entristeça se você tem um pai opressor, um pai permissivo e omisso e um pai ausente, porque você tem Deus, o Pai Celestial, que te ama, que te quer bem e nunca vai te abandonar. Um beijo no coração de cada um. Feliz Dia dos Pais para os verdadeiros pais que cumpriram seu papel, para as mães que cumpriram o papel de pais. E Deus abençoe todos os filhos, independente dos pais que tenham. Deus olha por vocês. Um beijo, bom dia.